tudo. E o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Pai do Senhor, já aqui. Os filhos, as filhas já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Obrigada, Senhor, por essa manhã de devocional, de oração, de consagração. Nosso coração queima por Ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantar, só quero Te falar que Teu é o reino e a glória para sempre. Aleluia. Bom dia, Juliana. E o poder. Amém. Seja muito bem-vinda, todas vocês. Já somos 2 ou 3 ou mais. Oh, glória, a presença do Senhor já está aqui conosco. E o poder. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu buscar aqui o retorno. Deus é muito bom, né? Que bom ter vocês aqui já de manhã. É muito bom. Bom dia, bom dia. Bom dia, Jaque, mais uma vez. Bom dia, Helena. Eita, glória. Vamos embora. Vamos juntos, gente. O único motivo que me fez. Amém. Já agradeceu ao Senhor hoje pela vida. Já agradecemos ao Senhor hoje por essa oportunidade, né, de estar lendo a palavra. Já agradeci ao Senhor pela vida de vocês. Já apresentei ao Senhor propósito de vocês. Eu, como líder espiritual, né, que estou aqui na frente desse trabalho, eu apresentei ao Senhor cada uma que colocou o seu propósito diante de Deus. Eu creio pela fé que quando há uma concordância na terra, né, há uma concordância no céu. E tem um poder. E tem um poder de... no céu e na terra. Eu estava até ouvindo ontem um vídeo do pastor da Coreia, né? Passou assim um vídeo dele e eu estava vendo uma mensagem que estava falando também sobre o jejum. E ele falou que o jejum, ele tem um poder, né? Ele deu o exemplo do jejum de Josafá, que eu sempre falo aqui. O poder do jejum coletivo, né? E ele falou, reúne um grupo de pessoas e faz um jejum coletivo. Eu falei, uau, é o que a gente está fazendo, né? Ele falou que tem um poder tremendo mesmo na terra, porque são 2, 3 ou mais, entendeu? Então, é um jejum especial que nós estamos realizando. Glória a Deus por isso. Apresenta a Deus e pede o Senhor para abrir a tua visão, ele falava, durante o jejum, para ver o que está embaraçado, o que está com dificuldade. Pede o Senhor para te revelar. Deus vai te revelar em sonhos o que está acontecendo. Então, Deus vai dar muitos sonhos nesse período para gente. Eu estou tendo muitos sonhos. Raramente eu sonho, assim, constantemente, né, com várias coisas. Incrível como eu estou sonhando. Detalhes, assim, interessante. Então, Deus abre nossa visão através dos sonhos. Então, fica ligado aí, tá? Nos seus sonhos. Pessoas e revelações que Deus vai trazer, tá? Deus vai trazer revelações de alguma forma de coisas que você tem pedido. Apresenta a Ele todos os dias
na sua campanha. Apresenta ao Senhor. Amém? Pai do Senhor, Mary, Lucinéia, todas vocês, Patrícia, Deus abençoe a casa de vocês. Amém? Senhor, muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade que estamos aqui, falando da Tua palavra, lendo, nos comunicando através desse instrumento. Te louvo, Pai, porque Tu sabes de todas as coisas, Senhor, que cada um aqui está passando, inclusive eu. Mas entregamos na Tua mão e cremos, Pai, que o Senhor está conosco, porque como nós temos visto, quando algo está acontecendo, para acontecer, existe um movimento, Senhor, no mundo espiritual. E esse não é um momento de desistir, nem é um momento de parar e nem de duvidar. É um momento de crer e vai passar em nome de Jesus. Amém. Amém. Elaine, seja bem-vinda. Bom, agora nós vamos entrar no capítulo 2, 3 e 4. Nós vamos falar aqui sobre 3 situações que acontecem com Daniel. E quando o sistema ele entra em colapso. Porque o homem natural, a Bíblia fala que ele não discerne as coisas do espírito. Mas o homem espiritual discerne todas as coisas e de ninguém ele é discernido. Então, desculpa. Daniel era um homem espiritual. E Deus deu a ele o quê? Lá nos primeiros capítulos que nós vimos. Sabedoria 10 vezes mais. Interpretação de sonho. Deus deu o dom a ele. E agora Nabucodonosor tem um sonho que ninguém dos seus magos consegue decifrar. Mas Deus vai dar para você. Deus vai revelar coisas para você que ninguém na tua casa vai perceber. Ninguém no ambiente que você vive vai perceber. E aí é quando o sistema exige resposta que só Deus pode revelar. O homem pode ter máquina. O homem pode ter tecnologia, pode ter IA. Eles podem ter todos esses elementos potentes. Mas chega um momento que eles não vão escapar da mão de Deus. Não vai, gente. Ninguém se esconde na presença de Deus. Esteja onde estiver, tudo Deus vê. Pode fazer bank, pode ter um monte de coisa. Deus vai nas profundezas. Então, esse contexto aqui é muito profundo de Daniel. Ele fala assim. Daniel capítulo 2. Daniel interpreta o sonho. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros, os caldeus, para que lhe dissesse o que lhe havia sonhado. Ele teve um sonho e ele não sabia interpretar, ele queria a interpretação desse sonho. Eles vieram, se apresentaram diante do rei. Tive um sonho e fiquei perturbado, querendo saber que sonho foi esse. Os caldeus disseram ao rei em aramaico que o rei viva eternamente, conte o sonho. Mas o rei respondeu aos caldeus: uma coisa é certa, se não me contarem um sonho e a sua interpretação, vocês serão despedaçados. Era assim. O homem era ruim, o homem era orgulhoso, prepotente. E a gente vai falar no terceiro ponto sobre isso, sobre o orgulho. Uma coisa é certa, se não me contarem, já ameaçou, né? Conte-me o sonho. Os caldeus responderam pela segunda vez: que o rei conte, mas fique em paz, o senhor vai viver muito tempo. Bem percebo que vocês estão querendo ganhar tempo, porque sabe que o que eu disse está resolvido. E isto é, se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença. E aí houve aquele alvoroço, né? Ninguém sabia contar. Ao ouvir isto, o rei ficou irado, porque eles disseram para o rei assim: nunca houve um rei, por maior e mais poderoso que fosse, que exigisse semelhante coisas de um mago. Isso que o rei exige é difícil. E não há ninguém que o possa revelar diante do rei. O rei ficou o quê?
furioso. Como assim? Vocês aqui são tudo bruxo, feiticeiro, pago vocês. Não, quero. Ao ouvir isso, o rei ficou furioso. Então, gente, pode ser o presidente mais potente do mundo. Vai chegar uma hora que não tem. Deus vai revelar aos seus, aos pequenos, aos profetas na terra. Então, ao ouvir isso, o rei ficou tão irado e furioso que mandou matar todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual os sábios deveriam ser mortos. Então Daniel, com cautela, aí teve desespero aqui, com cautela, porque quem está confiante no Senhor não se desespera, com cautela e prudência, foi falar com Arioque, chefe da guarda do rei. E aí, meus queridos, minhas queridas, Daniel perguntou: por que esse decreto do rei é tão urgente? Então Arioque explicou a caso a Daniel. Daniel foi falar com o rei. Então Daniel explicou a situação aos seus companheiros, Ananias, Misael, Azarias, seu companheiro, para que pedisse misericórdia a Deus. Foi orar. Vamos orar, gente. Se reuniu lá 2, 3, né? Onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, tudo que vocês concordam na terra, então eles foram orar. Para que pedisse misericórdia a Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não fossem mortos. Então o mistério foi revelado a Daniel. Numa visão de noite, Daniel bendisse o Deus dos céus, dizendo: bendito seja o nome de Deus. E aí Daniel recebe a revelação de Deus. E vai à presença do rei, responde o rei o que é, né? Ele falou assim, Daniel respondeu na presença do rei: o mistério que o rei exige, nem sábios, nem magos, nem encantadores pode revelar. Mas há um Deus no céu, existe um Deus no céu, que a letra e o papel não pode descrever, não tem? Então, existe um Deus no céu, que revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que vai acontecer. E interpretou o sonho para ele. Então, Nabucodonosor não era apenas um rei, ele representava o ápice do sistema babilônico. Pensa no Trump agora, que vocês estão vendo aí. Mais ou menos isso. Então, era esse cara aí. Tá? A potência do mundo, do poder, né? Do domínio, da inteligência, da estrutura, do controle, da expansão. Gente, não tem nada novo debaixo do céu. Tudo que você está vendo aqui acontecer no sistema aí, religioso, no sistema político, aqui, Nabucodonosor. É a mesma situação. Um homem todo prepotente, né? Sou o dominador, sou o cara, tenho o domínio da inteligência. Aí, ó, o sonho perturba. Por quê? Ele percebe que algo maior do que ele está em movimento. Ele não tem domínio sobre uma coisa, ele fica perturbado quando perde o controle. Sabe aquelas pessoas prepotentes que quando ela perde o controle, ela fica desesperada? O sistema presente que não controla o futuro. Aqui está um ponto-chave. O sistema tolera a religião, mas entra em crise quando perde o controle da revelação. Eles não conseguem revelar. Entende? Então o rei pede 2 coisas: que os sábios digam qual foi o sonho e que interprete o significado. Isso é impossível humanamente. Ele está pedindo algo realmente muito... Mas Deus estava ali para revelar Daniel. Né? Não há homem sobre a terra que possa fazer isso. Certo? Então, humanamente era impossível. Revelação... O sistema ele exige, né, resultados espirituais, mas sem depender de Deus. Não há homem sobre a terra que possa fazer isso. E eles estavam certos. Humanamente, não tem condições. Né? E qual foi a postura de Daniel? Aí é que a gente vai aprendendo com Daniel também. E toda vez que eu falar de sistema, eu falo de sistema político. A gente pode pensar em sistema religioso, em sistema familiar, tá? Locais que você está envolvida que tem domínio, que tem oposição.
E você está ali como um Daniel. Uma pessoa que está se preparando, uma pessoa que está jejuando, uma pessoa que está se posicionando. Então, saiba que você tem uma autoridade que você carrega. Que Deus pode revelar nesse sistema que você está algo que ninguém vai perceber. Entende isso? Então, qual foi a postura de Daniel? Daniel reage de forma completamente diferente. Ele não entra em pânico, ele não confronta o rei com arrogância, ele não negocia princípios. Daniel vai buscar entendimento com prudência, convoca seus amigos e volta para o secreto. Vamos orar. Vamos orar para ver o que Deus vai falar conosco aqui. E Deus revela a ele em sonho. Então, gente, Daniel não se contaminou no primeiro capítulo. Agora ele flui em revelação. Você está vendo que uma coisa vai levando a outra? Quando você não se contamina, você não se envolve, você não faz o que todo mundo está fazendo, Deus te separa. No momento certo, te exaltar, te posicionar. Então a gente pode pensar que a fidelidade no oculto gera autoridade no público. Foi o que estava acontecendo aqui. Então, Daniel fala assim: há um Deus no céu que revela os mistérios. Essa frase muda tudo. Daniel não diz, há um dom em mim. Ele não se coloca no centro. Ele aponta para Deus dentro do sistema. Há um Deus no céu que pode resolver isso aqui. Você entende? Então Deus vai usar você na sua casa. Você pode ser essa pessoa que está aí. No seu trabalho, na hora da adversidade. No ambiente de estudo, na hora da adversidade, porque você se posiciona. Nos seus relacionamentos. Então, para trazer mais clareza, onde há confusão, Deus faz isso. Direção onde há medo, luz onde há trevas. Então, todo o sistema, gente, ele vai passar. Mas o reino permanece. A estátua não é apenas um sonho político. É uma revelação espiritual da história. Então ele teve uma visão de cabeça, né, de uma estátua com a cabeça de ouro. Era a Babilônia. O peito era de prata. Era o Medo-Persa. O ventre de bronze. Ele teve um sonho com essa estátua. Cada parte tinha, né, um elemento. A cabeça era de ouro, o peito de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro. Era um sistema misto, instável. E aí Deus dá... Ele ficou louco, né? Que ele não entendeu aquilo ali. Como assim? Eu vou perder o meu poder? Eu quero entender o que vai acontecer. Então, quanto mais o tempo passa, mais o sistema torna frágil. Mesmo parecendo forte. Isso que Deus foi mostrando: ouro, prata, bronze, ferro, barro. Vai passando, eles vão se tornando frágil. Então, o reino de Deus não entra para melhorar o sistema, ele entra para substituir. Então, quando você está num ambiente que você está orando, você está vendo que o negócio está difícil ali, e você começa a orar, Deus vai movimentar o sistema. Deus vai botar quem tem que botar, Deus vai tirar quem tem que tirar. Não precisa bater boca com a sua liderança, não precisa bater boca com o pastor, não precisa bater boca com o seu patrão. Você vai orar e vai se posicionar. O que você precisa falar, você vai falar, porque Daniel foi na presença do rei e foi falar com ele. E ele se posicionou, ele falou assim: ó, existe um Deus no céu que vai resolver isso aqui. Eu preciso de um tempo. Então Deus vai te dar estratégia nessa luta aí, nesse sistema que você está inserido. Seja familiar, seja uma relação, seja relacional, seja igreja, enfim. Entende? Não, ninguém fica para sempre. Deus substitui. Deus tira. Deus coloca às vezes uma pessoa de mão de ferro, dura, para poder fazer um movimento dentro de um lugar.
seja igreja, seja trabalho. Deus coloca uma pessoa na vida e te coloca no lugar e Ele vai mover. Às vezes entra uma liderança, né? Muito difícil na igreja. Ou uma liderança que tem, assim, posicionamento. Ela entra ali porque Deus já vai mostrando a ela o que tem que colocar no lugar e ela tem a autoridade para fazer isso. Entende? Então é Deus movimentando o sistema. Então qual foi a reação de Nabucodonosor? Reconheça o rei, reconhece a grandeza do Deus de Daniel. Exalta Daniel, né? Se você for ver os capítulos aqui, ele fala exatamente isso aqui, reconhecendo a grandeza do Deus de Daniel. Verdadeiramente o seu Deus é um Deus poderoso. Exalta Daniel, promove Daniel. Mas ele, nem sempre quando você fala de um Deus, nem sempre quando você fala de Deus, você tem Deus no teu coração. Ele simplesmente exaltou, mas ele continuou na sua soberba. Reconhecer Deus não é o mesmo que submeter a Ele. Tem muita gente que reconhece Deus como Senhor, reconhece Deus como melhor, como Salvador, mas ele não se submete a Ele. Essa é a diferença. Essa diferença vai aparecer agora, no capítulo 3. A estátua de ouro e a fornalha de fogo ardente. Ele agora, Deus falou para ele que os reinos iam se enfraquecer. Aí ele agora me vai e constrói uma estátua de ouro para que todo mundo venha e adore essa estátua. Ele era vaidoso. Quando o sistema cria um ídolo para não se submeter à revelação. Então, o mesmo rei que viu a estátua com vários materiais, agora constrói uma estátua só de ouro. E o sistema, ele tenta eternizar aquilo que Deus disse que é temporário. Já viu muita gente fazendo estátua aí? Do fulano, do ciclano? Eu acho que vocês já viram. Gente, é temporário. Vai passar. Amém? Glória a Deus, aleluia. Olha aí, chegando, Rosângela. Gente, é muito boa a palavra, porque você aprende com ela e você vê que ela é tão atual, não tem nada novo debaixo do céu. É tudo uma repetição de situações, em cenários diferentes. Então, o sistema ele tenta eternizar. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 27 metros de altura, 2 metros, e vai embora. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, magistrados, o conselheiro, todos os oficiais da província, para que viesse a cerimônia de inauguração da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Venham todos os nobres. Eu quero que vocês participem da minha. Inclusive Daniel estava no meio, porque ele era um nobre, ele era um governador. Ordena-se vocês, pessoas de todos os povos, nações e línguas, que no momento em que ouvir o som da trombeta, ou seja, vai ter música, a flauta da harpa, vocês se prostem e adorem a imagem de ouro que Nabucodonosor levantou. Ai, 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 se vocês não se dobrarem. E aí, Daniel está nessa situação. No mesmo instante, alguns homens caldeus se aproximaram e acusaram os judeus, disseram a Nabucodonosor, que o rei viva, o Senhor, baixou um decreto, não foi? Que todos se adorassem? Há uns homens judeus que o Senhor, rei, pôs como administradores. Vai ter sempre aquele que vai caguetar, vai ter sempre aquele que vai entregar, vai ter sempre um fofoqueiro, vai ter sempre alguém para te prejudicar. E está tudo bem, porque Deus vai mostrar a sua glória. Há uns homens judeus que o Senhor, rei, pôs como administrador na província.
Sadraque, Mesaque, Abednego. Esses homens fizeram pouco caso do Senhor, ou seja, aumenta o negócio. Não prestaram culto aos deuses do rei e nem adorar a imagem de ouro que o Senhor levantou. Nabucodonosor ficou como? Irado, furioso. Sabe aquelas pessoas que são vaidosas? Que se você não olhar para elas, né? Tem muitas pessoas aí, muitas lideranças narcisistas. Você tem que botar o meu nome na placa. Você tem que botar a minha imagem na placa. É assim, gente? Eu sei como é que funciona. Vocês precisam estar aqui me adorando. Ai, 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 se você não vier na minha festa, no meu culto de ação de graça. É mais ou menos por aí. É forte, né? Então ele ficou furioso. O sistema tenta eternizar aquilo que Deus disse que é temporário. Não adianta. Nabucodonosor não era um rei sem sinais. Pelo contrário. Tá? Ele tinha muitos sinais. Amém, gente? Agora o rei constrói um ídolo. Quando o orgulho rouba a razão. Vamos falar sobre isso? Nabucodonosor não era um rei sem sinais. Ele teve sonhos revelados. Ele viu livramento sobrenatural na fornalha. Porque ele mandou jogar Daniel e seus amigos lá na fornalha. Era um decreto. Vamos embora, manda eles. Olha, e aumenta 7 vezes mais. Essa história você já conhece, né? Está toda aqui no livro de Daniel, capítulo 3. E aí, ele teve sonho revelado, ele viu livramento sobrenatural. Ele reconheceu verbalmente o Deus de Altíssimo, falou para Daniel, ao seu Deus verdadeiro. Ele reconheceu, exaltou Daniel e seus amigos, mas mesmo assim não se rendeu de coração. No capítulo 4, no versículo 30 ao 31, diz assim: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha majestade? Então esse tipo de homem, de personalidade, de comportamento é antigo, gente. Aqui está o ponto-chave. O orgulho não nega Deus com a boca. Ele fala que Deus existe, orgulhoso, a pessoa soberba, não, ele não nega. Mas o substitui no trono do coração. Porque quem tem que estar no trono é ele. Quem tem que estar na presença, quem tem que estar sendo adorado é ele. Então ele substitui Deus no seu coração. Então isso pode estar acontecendo com muita gente orgulhosa. O orgulho não é só pecado espiritual, é colapso da mente. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Qual foi a palavra? Deus levanta Daniel e fala para o rei assim, olha, ele tem outro sonho, tá? O segundo sonho dele e sua loucura. E Daniel interpreta esse sonho. E fala para ele assim, ó, Deus vai tirar você do poder por um período. Corajoso, né? E depois de passar por um processo, você vai reconhecer Deus e aí você vai retomar o seu reino. Então, no mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Foi tirado dentre os homens e passou a comer erva com os bois. Se você ler o capítulo 4, eu, Nabucodonosor, estava tranquila em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou. Quando eu estava na minha cama, os pensamentos, as visões me perturbavam. Aí ele chama novamente o chefe dos magos. E fomos lá chamar Daniel. O que ele fez, falou da primeira, ele vai falar a segunda.
E aí ele vem, este foi o sonho que eu, rei Nabucodonosor, tive. Aí contou para eles, né? A árvore cresceu e se tornou forte, ele viu uma árvore nascendo, cresceu, se tornou forte, de maneira que a sua altura chegou até o céu. Ela podia ser vista desde os confins, a sua folhagem era bela, o seu fruto era abundante, e nela havia sustento para todos os animais, aves do céu, enfim. No meu sonho, quando eu estava na minha cama, vi um vigilante. E aí ele vai contando aqui. Mas o toco com a raiz deixa na terra, amarrado com correntes e ferro de bronze. Então ele vai dando detalhes que ele começou a ficar perturbado, que de repente ele viu coisa que estava estranho. Aí Daniel vai e explica para ele. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, ficou perplexo por algum tempo e os seus pensamentos o perturbavam. Não deixe que o sonho ou a sua interpretação o perturbe. Responda o que você entendeu. A árvore que o Senhor viu, que cresceu e se tornou forte, culta, cuja altura chegou até o céu, que foi vista, aqui no 4:19. Cujas folhagem era bela, ele vai falando, né? Aquela árvore é o Senhor. Gente, tem que ter autoridade, né? Aquela árvore é o Senhor, ó rei, que cresceu e veio a ser forte. A sua grandeza, ó rei, cresceu e chega até o céu. Seu domínio. Quanto ao vigilante ou santo que o rei viu, que descia do céu e dizia, cortem e destruam a árvore, mas deixe o toco com a raiz na terra. Esta é a interpretação, ó rei. Este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o Senhor. O Senhor será expulso do meio das pessoas. E a sua morada, olha que legal isso aqui. Interessante que Deus dá as condições de uma pessoa altiva. Qual o estado, preste atenção aqui, o estado mental que uma pessoa de altivez, de orgulho e de soberba, ela pode chegar. Olha o que ele falou. O Senhor será expulso do meio das pessoas e a sua morada será com os animais selvagens. O Senhor comerá capim como os bois. Vai vendo aí. E será molhado pelo orvalho do céu. E passarão 7 tempos até que o Senhor, ó rei, reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os de quem ele quer. Depois que o Senhor tiver reconhecido que o céu o domina, o Senhor voltará. E aí Daniel ainda dá um conselho. Portanto, ó rei, aceite o meu conselho, abandone os seus pecados, praticando a justiça e acabe com as suas iniquidades. Usando de misericórdia para com os pobres, assim talvez a sua tranquilidade se prolongue. O sonho se cumpre. Provavelmente ele não se arrependeu, né? E aqui, gente, no mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Foi tirado dentre os homens e passou a comer ervas com os bois. Isso fala algo para nós. E o seu corpo foi molhado do orvalho do céu até que crescesse os cabelos como penas de águia. Imagina isso. E as unhas como de aves. Ou seja, ele ficou cabeludo, ficou com unha grande, ficou igual um bicho. Entendeu? A situação de um rei. Isso revela muita coisa, gente, espiritualmente também. Quando o homem ele rejeita, presta atenção aqui na revelação. Quando o homem rejeita o governo de Deus, ele perde a lucidez espiritual e emocional. Por isso que você vê um monte de liderança aí fazendo atrocidades, de líderes também, homens de governos. Quando o homem rejeita o governo de Deus, ele perde a lucidez espiritual e emocional. O orgulho, ele desconecta a pessoa da realidade, produz delírio de grandeza.
faz a pessoa viver abaixo da dignidade que Deus lhe deu, por causa do orgulho. Ele tinha um trono, gente, mas passou a viver como um animal. Porque quem rejeita o governo do céu perde o governo de si mesmo. Vocês estão entendendo isso? Talvez você está lidando com uma pessoa, já viu esse negócio por aí. Então o orgulhoso, nós temos que orar por ele e não tem que bater boca, porque tem uma sentença sobre ele já. Geralmente essa pessoa vai ser rebaixada a um nível mental e espiritual degradável. É quando você vê aí alguns líderes que era tão, de repente você vê aquele homem tão para baixo, tão amassado, todo quebrado. Tem uma história ali por trás. Vocês estão entendendo? O negócio não é simples. Deus vai mover. Então o orgulho não nega Deus com a boca, a pessoa fala, mas o substituir no trono do coração. O orgulho não é só pecado espiritual, é colapso da mente. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Isso foi profundo, tá? Pessoas orgulhosas não aprendem com sinais, aprendem quando o quê? Aprendem quando aprendem com quebra. Vou repetir. Pessoas orgulhosas não aprendem com os sinais que Deus vai dando. Elas aprendem quando ela quebra. Ele teve que quebrar, ele ficou com delírio. Possivelmente ele teve alguma perturbação mental. Ficou vegetando, andando nos matos, comendo capim. Tem que pensar sobre isso. Então, isso explica Nabucodonosor. Deus avisou, Deus falou, Deus deu tempo, mas o coração permaneceu endurecido. Gente, não se luta com gente orgulhosa. A Bíblia não manda discutir. Eu vou falar mais algumas coisas aqui, porque esse é o tema de hoje. A Bíblia fala para a gente não discutir. Lá em Provérbios 9 fala assim: quem corrige o escarnecedor traz afronta sobre si. E o que repreende o ímpio recebe dano. Não repreendas o escarnecedor para que não te odeie. Repreenda o sábio e ele te amará. O sábio escuta e muda. O orgulhoso escuta e se fecha. O orgulhoso não quer aprender, ele quer dominar. Provérbios 15. O escarnecedor não ama aquele que o repreende, nem se junta aos sábios. Por isso você percebe, né, que não é falta de amor se afastar de quem não quer ser tratado. É discernimento. Tem gente que é dura, gente, difícil de lidar. A Bíblia ela descreve claramente esse tipo de pessoa. Lá em 2 Timóteo 3 diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemadores, desobedientes a pais e mães, ingrato, profano. O orgulho sempre vem acompanhado de outros frutos, tá? Amor exagerado por si mesmo, grava isso aí. Falta de arrependimento, resistência à correção, espiritualidade aparente, mas sem submissão. Não são submissos, só é aparência. Você vai identificar uma pessoa soberba. Amor exagerado por si mesmo, isso é o narcisista. Falta de arrependimento, resistência à correção. A soberba também diz lá em Provérbios que a soberba precede a destruição. E a altivez do espírito precede a queda. Foi o que aconteceu com Nabucodonosor. Então, gente, não se discute com gente orgulhosa, não. Como Deus trata pessoas assim? Como que Deus faz com essas pessoas? Deus não negocia trono. Se o coração da pessoa é ela, o orgulho é ela,
Então, Deus resiste ao soberbo. Está lá em Tiago 4. Mas dá graça ao humilde. Deus não apenas desaprova, Deus resiste. Ó. É como se ele botasse uma mão no peito e falava assim, ó. Eu resisto. Ou seja, fecha as portas. Derruba a estrutura. Confronta o ego. E até que a pessoa reconheça quem governa. Ela vai... Então tem gente que está sendo amassada e você não sabe por que está aquilo ali. Meu Deus, mas fulano, a ciclana, nessa... É isso aí. Muitas vezes é a mão de Deus que está ali. E a gente quer tirar a mão de Deus. Tem que ter discernimento. Tem que ter discernimento. Tá, gente? Deus vai retomar, Deus pode retomar a situação dessa pessoa? Pode, porque ele fez com Nabucodonosor. Quando ele olhou para o céu e reconheceu Deus como Senhor, o estado dele voltou ao normal. Entende isso? Então, foi exatamente o que aconteceu com Nabucodonosor. A restauração só vem quando há humilhação. Daniel 4. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e tornou-me a vir o entendimento. O entendimento saiu, ele ficou louco. Tornou-me a vir o entendimento. Quando o orgulho cai, o entendimento volta. Amém? Quando o orgulho cai, o entendimento volta. Só depois que ele levanta os olhos aos céus, reconhece o governo de Deus, se submete, a razão é restaurada. Vocês estão entendendo isso, gente? Não é forte? Mas isso é pra gente entender. Com quem você está lidando. É isso. Eu custei a entender esse negócio. Às vezes a gente quer ajudar essas pessoas orgulhosas, a gente quer ajudar essas pessoas que têm essa aparência, né? Mas elas não se submetem. Não se submetem. Gente, eu fui líder, né, em igreja, esposa de pastor, dirigimos algumas congregações e eu sei o que eu estou falando. É muito complicado. E às vezes é aquela pessoa que tem uma posição espiritual, tá? Tá sentada na mesa da oração, é a líder. Até a líder, esposa do pastor, assumir. Aí, minha filha, aí você vai ver quem é a pessoa. Então, Deus tem um tratamento para essas pessoas. Especial. É um tratamento especial. Até que ela caia e reconheça que o Senhor é Deus. Então, agora a razão é restaurada quando ele se submete, né? Quem entra no prumo, na obediência, Deus é misericordioso, mas com soberbo não, ele resiste. Existem pessoas que Deus não vai mudar através de conversa. Grave isso aí. Se Deus não vai mudar através de conversa, quem sou eu para mudar? Mas através de processo. Tem pessoas que Deus não vai mudar através de conversa. Tem pessoas que ouvem Deus e ouvem um conselho e ela vai lá e começa a meditar e muda. Tem pessoas que vão ser no processo. Não é nossa função brigar, convencer ou disputar espaço. Nossa função é permanecer firmes, humildes e governados por Deus. Amém? Quem não se curva voluntariamente ao governo de Deus, cedo ou tarde, será quebrado pela realidade do céu. Então, qual foi a pressão do sistema? Música, decreto, multidão, ameaça de morte. O sistema ele usa emoção, repetição e medo para gerar submissão.
Então você pode estar numa instituição, aí eu estou falando generalizada, tá? Pode ser igreja, pode ser trabalho, pode ser na família, pode ser numa relação, nas relações. E aí existe uma pressão sobre você, tem medos, ameaças, decretos. Então eles fazem isso, eles usam a emoção, repetição, medo para gerar submissão. Eu sei o que é isso dentro do sistema religioso. E muitas vezes como é que se diz? É bem sutil. É uma ameaça, é um medo velado. E você está debaixo desse governo. Então, os jovens não discutem, você não discute. Eles não negociaram aquilo que eles entenderam que não era para negociar. Eles não exigem livramento. Eles dizem, se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele livra. Se não, ainda assim, não nos curvaremos. Pode jogar a gente na fornalha. Aí, muitas vezes, por você não ceder ao sistema, às vezes eles te põem numa fornalha. Eles te colocam num isolamento. Tira você das funções, põe você num outro lugar, que você não vai ter muita evidência. Entende isso? Então, não negocie, porque tem tempo para essas pessoas também. E Deus vai te exaltar. Deus vai ser com você na fornalha. Olha, e Deus não vai te livrar dessa fornalha aí. A fornalha, ela vai te revelar quem você é. Então, se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele livra. Se não, ainda assim não nos curvaremos. Fé madura não depende do resultado. Amém? Fé madura não depende do resultado. O quarto homem entra ali na fornalha. O quarto homem vai entrar na fornalha com você. Não negocia. A fornalha vai ter que aquecer muitas vezes 7 vezes mais. E Deus, Ele vai permitir, porque Ele vai mostrar para você dentro dessa fornalha o Deus que você serve. E as pessoas verão. Então Deus entra no fogo. As armas são queimadas. E eles saem sem cheiro de fumaça. O fogo, gente, não é castigo. É cenário de revelação. É palco de testemunho. Amém, igreja? Deus está falando com você aí? Então, o decreto do rei, quando Deus confronta o orgulho para estabelecer domínio. Então, esse foi o estado dele. O sonho da árvore, né? Forte, visível, sustentava muitos, mas ela é cortada por causa do orgulho, para que se reconheça que o Altíssimo governa. Então, lembra-se a postura de Daniel. Ele se entristece. O texto diz que ele fica triste porque ele vê a situação que vai acontecer com o rei. Não comemora a queda. Olha aí, a pessoa que é nobre. Ela não comemora a queda da pessoa e fala com temor. Quem anda com Deus não se alegra com o juízo, se move em temor, tá? Isso é um coração de quem anda com Deus. Ele teve a interpretação do sonho e falou, meu Deus, esse homem vai ficar ruim. O rei perde a razão. Na hora que cumpre a promessa, né? O rei perde a razão, vive como animal, até reconhecer. Deus humilha para restaurar, não para destruir, tá? Então tem processo que a pessoa está passando que é para tratamento mesmo. É duro, a gente vai lá para orar, para Deus ter misericórdia, Senhor, manda um alento. Mas filha, se tá no controle de Deus, no juízo de Deus, não tem quem tire dali. Só quando a própria pessoa se render. Amém? Eu quero fazer algumas perguntas aqui para vocês. Onde hoje Deus quer te usar como Daniel? Amém? Em que ambiente você carrega a revelação?
mas enfrenta resistência. Você tem discernimento, você está vendo, mas você tem resistência. Que tipo de pressão o sistema tem usado para te fazer se curvar? Que tipo de pressão? Para pensar. Botando medo, botando terror. O que Deus está queimando e o que Ele está preservando em você. Então, seja fiel no oculto, tá? Seja fiel no oculto. Não negocie princípios por promoção. Confie que Deus te posiciona estrategicamente. O fogo não define seu fim. E o sistema não controla a sua história. Amém? E grave essa frase. Quem anda com Deus não precisa se curvar ao sistema, porque já vive debaixo do governo do reino. Mas veja a postura de Daniel. Não bateu boca, não desobedeceu, no sentido de atender o que o rei estava pedindo para falar. Ele só não negociou a sua vida com Deus. Quando foi para adorar a estátua, quando foi para se curvar, ali ele entrou pela fé. Ele falou, não, essa parte aqui eu não negocio. Então vai ter coisa na sua vida que é valores, que você acredita. E essa parte, aí vai vir a fornalha e tudo bem, Deus vai entrar com você nessa fornalha. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe e que o Senhor fala melhor no seu coração. Eu acho que cada um tem um pouco de orgulho. Eu também já tentei alertar alguém de que o caminho está errado, só que não deu ouvidos. É isso. Existe um orgulho, mas quando o orgulho, irmã Mary que falou aqui, quando o orgulho toma o trono do teu coração, isso é maligno. Isso é maligno. Nós podemos ter um orgulho saudável de nos amar, nos gostar, mas quando isso toma o trono do teu coração, a ponto de você não se submeter à autoridade, não corrigir, não ter um coração ensinável, isso é maligno. Entende? Glória a Deus, glória a Deus. Paz do Senhor Gi, todos que chegaram. Lene. Vamos lá? Vamos orar para a gente finalizar aqui. Que o Senhor fala melhor nossos corações. Essa palavra é uma sequência no nosso devocional. E Deus tem um pedido a Deus para Ele me dar a interpretação, para Ele me dar o caminho, né? E a gente vai pesquisando e a gente vai trazendo aquilo que Deus quer falar aqui. Tá bom? Orem por mim, continue orando por mim, por estar na frente desse trabalho. São muito relevantes, mas também faz parte do processo, né? Deus também está me abençoando, abrindo portas, mas eu creio que vocês também estão aí firmes no Senhor. Glória a Deus. Vamos lá, hoje tem culto, hoje tem igreja, vai adorar o Senhor, vai na sua igreja e vai alimentado com essa palavra, sabendo que você está passando por esse processo de tratamento espiritual, tá? As pessoas ao seu redor, muitas delas vão estar no mesmo movimento que a maioria. Mas você saiu desse lugar de acomodação e se levantou para viver um novo tempo com Deus, através do conhecimento, do jejum, da palavra. Pai, te agradecemos por essa manhã mais uma vez. Muito obrigada. Continua conosco durante esse dia, Senhor, tudo que vai realizar, os cultos, Pai, as igrejas, continua falando. Abre seu entendimento, discernimento de cada uma que está aqui. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Até amanhã. Estamos juntos.